É com gratidão no meu coração, em nossos corações, que quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra aos nossos corações. E Deus me deu um versículo lá no Salmo 116, versículo 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui é uma palavra, é uma pergunta para uma reflexão. O Senhor nos pergunta: o que temos dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós neste ano de 2022? Claro, passamos por lutas, problemas, momentos de riso, momentos de alegria. Como está na palavra de Deus, há tempo para tudo, tempo de chorar, tempo de sorrir. Mas chegamos até aqui no último dia e com o nosso coração grato. E gratidão é uma expressão de um coração que reconhece que sem Deus nada somos. Então, queremos nesta noite render graças ao Senhor pelas infinitas bênçãos, pelos livramentos. Muitas vezes nem vemos os livramentos que Deus nos dá. E em todos os momentos Deus está conosco. Então que possamos nesta noite estar agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor e orando, entregando esse ano de 2023 nas mãos do nosso Deus, que tudo pode, que tudo faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E onde o homem não pode, Deus atua, Deus faz, Deus opera as suas maravilhas, o seu milagre. Estaremos louvando e logo após o pastor Cláudio também vai estar ministrando uma breve palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, queimai-me. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, queimai-me. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar.
altar, vem queimar em mim. O teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Raia fogo do céu, queima esse altar, mostra a paz e povo, que a Deus em Israel. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Queria estar compartilhando com os amados uma porção da Palavra de Deus que se encontra lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, como nós, nesses dias em que vivemos, estamos precisando da paz do Senhor Jesus, do consolo do Espírito Santo, da presença ímpar do Senhor na nossa vida. Como nós temos precisado diante de tanta turbulência espiritual, turbulência econômica, turbulência governamental, turbulência emocional, como nós, o povo de Deus, estamos precisando desta paz, deste conselho que somente o Espírito Santo pode nos dar, somente o Espírito Santo de Deus pode passar para cada um de nós uma palavra de sabedoria, palavra de ânimo, palavra de vitória. E o povo aqui, amado, o povo de Judá, o povo judeu, passava por um momento muito difícil, um momento de exílio, um momento de cativo. O povo estava precisando urgentemente de um grande libertador. Mas apesar do povo estar cativo, apesar do povo viver exilado, e já fazia algum tempo, o povo estava clamando por justiça, o povo estava clamando pelo socorro do Senhor. Não por culpa do Senhor, do próprio Deus. O próprio Deus, o próprio povo havia se desviado do caminho do Senhor, dado ouvido a outros deuses, dado ouvido a outros homens que não seriam, claro, de Deus, por falsos conselheiros, falsos profetas. E por isso o povo estava passando por momentos difíceis, querido. E aqui o profeta Isaías vem com esta palavra, falando de um menino nos nasceu. E eu creio que o povo não tenha, os ouvintes de Isaías, do profeta, não tenham entendido muito bem. O povo estava precisando de um libertador, o povo estava precisando de um rei, o povo estava precisando de um guerreiro. E aqui o profeta fala de um menino nos nasceu. Obviamente que o Senhor aqui usou o profeta para falar de um referido rei, um futuro rei ou um futuro reino, que seria o Senhor Jesus, que seria o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Então, queridos, obviamente que Deus já havia providenciado para esse momento aqui um libertador para livrar o povo neste momento do cativeiro, do exílio na Babilônia, querido. Deus já havia
é mencionado um libertador que seria o rei Ciro, rei da Pérsia. Seria aqui, estava se referindo a um rei transitório, um rei passageiro, que libertaria o seu povo. O rei seria um libertador do povo judeu, já apontando para um libertador maior, um libertador supremo, um libertador soberano, apontando para o Messias, para o Senhor Jesus, que seria o grande libertador, não o libertador da tirania de um povo que estava subjugado, estava aprisionado, um povo que estava diante dos seus opressores, mas seria um reino eterno, um reino que não teria fim, um rei que libertaria o povo não do armamento bélico, de um poderio bélico de uma nação, mas de um poderio espiritual, um povo que estaria preso nas trevas do pecado, da desobediência. E este rei, este libertador, libertaria não um homem de um governo tirano, perverso, mas libertaria um povo que estava em trevas, entrevado nos seus pecados. E assim também éramos nós, queridos. Estava indicando um segundo libertador, que seria um libertador espiritual. Quantas pessoas hoje em dia não se encontram presas ao pecado, à angústia, às preocupações que esta vida às vezes oferece? Quantas pessoas não se encontram neste momento angustiadas, pensando até em tirar sua própria vida, que não vê perspectiva, não vê um horizonte, não vê uma luz no final do túnel, mas Jesus é a nossa luz. Jesus é esta luz que está pronta a iluminar os nossos corações, as nossas mentes. Jesus é esta saída para a vida do homem. Basta o homem querer, basta o homem se posicionar diante de Deus. Não simplesmente ficar olhando para as possibilidades, não. É um homem que precisa tomar uma posição, tomar uma direção diante de Deus, não de uma religião, não de uma filosofia, não de uma palavra, às vezes, sempre é bom a palavra de conforto, mas este mesmo homem precisa de uma atitude, de crer em Deus, em Cristo Jesus, como seu libertador, como seu salvador, e tomar uma decisão diante do Senhor. Então, amados, aqui o profeta fala de um menino que nos nasceu. Assim, amado, como lá em Gênesis, Deus levantou um menino que libertaria o seu povo, o povo judeu, o povo que estava cativeiro no Egito. Deus levantou um menino, e através daquele menino, amado, Deus libertou o povo do cativeiro de Faraó. É Deus confundindo a mente humana, é Deus confundindo a razão, a lógica humana, amado, porque para Deus não existe impossível ou impossíveis em todas as suas promessas. Ele pode usar um menino para libertar um povo, ele pode tirar um menino lá do meio da batalha, um menino no meio lá do povo cativo, e fazer com que este menino seja um grande libertador. E aqui ele aponta para o Senhor Jesus, um filho, algo que foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo de Deus, e que o homem muitas vezes na sua naturalidade, na sua racionalidade, não entende como pode um menino ser gerado sem a participação de um homem. Mas sabemos que é a obra do Espírito Santo. Se Deus falou, certamente ele vai cumprir. E ele cumpriu a promessa em seu Filho Jesus. Ele nos deu, um filho que ele nos deu. Basta o homem receber esta graça, porque a palavra de Deus diz que pelas graças sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E fala, o governo está
sobre os seus ombros. Governo nos aponta, amado, para a soberania. Governo nos aponta para a autoridade. Governo nos aponta para a legitimidade. Jesus tinha toda a autoridade. Jesus tinha esta soberania. Jesus tinha esta legitimidade porque ele veio como homem, mas não pecou. Ele estava apto para carregar os nossos pecados e pagar os nossos pecados de todo aquele que crê. Pois o governo estava sobre os seus ombros. Ele carregou, ele suportou o pecado em seus ombros na cruz do Calvário, querido. Ele carregou, ele suportou em seus ombros toda a culpa, todo o peso da humanidade, querido. E ele falou, está consumado. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, todos os atributos de Deus estavam ali em Cristo Jesus. Só Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Jesus é o conselheiro na pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso Deus forte, é um Deus que nunca perdeu uma batalha, querido. Ele é Pai, Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele é um Deus provedor. Ele é um Pai eterno, um Deus que não muda. Ele é ontem, hoje e será tudo sempre. Amém. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar paz ao coração humano, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo lá em Colossenses também uma palavra que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É em Cristo Jesus, amado. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, soberania, principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, amado, todas as coisas estão na mão do Senhor. O homem às vezes quer fazer pelo seu braço forte, por sua capacidade, fazer algo, mas o homem não pode mover uma palha sem a permissão do Senhor, sem a soberania de Deus, sem a vontade de Deus. O homem por si mesmo ele não consegue, amado. Ele não consegue ter ter autotranquilidade. Ele não consegue a paz por si mesmo. Ele não consegue produzir paz. O homem não pode transmitir paz a um outro homem. Mas somente Deus, na pessoa do Espírito Santo, pode transmitir esta paz que nós sentimos em nossa alma. Às vezes não é porque tudo nos vai bem, pois não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o seu amor. Então, querido, descansa no Senhor, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, na certeza que o mais, certamente, Ele fará. Senhor da paz, Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, esta é a palavra que eu deixo para os amados. O profeta Isaías fala de um menino, e ali estava provendo ali o grande libertador, que seria o Ciro, e também já apontando para o grande libertador das nossas vidas, dos nossos pecados, que seria Cristo Jesus, nosso grande libertador, o nosso grande Salvador. E certamente quem crer nele não será de forma alguma confundido, querido. Como o Senhor mesmo fala, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois certamente o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso coração, Deus. Como nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Palavra esta que não falha, Senhor. Palavra esta que será cumprida, meu Deus, cabalmente. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando cada vida,
Aquelas pessoas que têm, ó Deus, derramado lágrimas, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, Senhor, mas que sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus consolador, um Deus que prospera a nossa alma, Senhor. Por isso, meu Deus, esteja abençoando cada vida que estiver, ó Deus, ao alcance da nossa voz, Senhor. Esteja abençoando, tocando, libertando, salvando, curando, meu Pai, prosperando em todos os sentidos, meu Pai. E que esta pessoa venha encontrar a paz que somente está em Cristo Jesus, porque Ele é. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, Jesus.